E aí, meus amigos, Matheus Ramos, o Pro aqui na área. E eu queria saber, na verdade, o que você anda fazendo de novo, de fato, na sua vida. E o papo é um pouco sobre isso, mas não é exatamente. Vamos pro episódio de hoje. Pois é, meus amigos, hoje, aproximar aqui um pouco o celular. Como vocês já sabem, eu gravo na rua, então o áudio provavelmente não vai ficar tão bom aí quanto deveria, mas se atente à mensagem que que está sendo passado aqui. Gente, hoje eu fui contar aqui, compartilhar uma experiência com vocês. Hoje eu fiz uma leitura da Bíblia, né? Um pequeno trecho da Bíblia. Eu já faço isso, na verdade, todos os dias, mas em português. E hoje eu fiz primeira vez em inglês. E eu entendo muito básico do inglês. Apesar de já ter passado aí algumas escolas públicas focadas em inglês, não aprendi bolufas nenhuma lá. Não, não por incompetência minha, mas a maioria das pessoas que passaram lá nunca saíram fluente mesmo de verdade em inglês. Mais uma desculpa para roubar impostos, aquilo ali, né? Mas beleza, eu passei alguns anos, foram 4 anos da minha vida lá, e eu aprendi o básico que a maioria dos brasileiros na escola aprendem. Deve ter uns 20 anos isso, que é o tal do verbo to be. Isso deve ter 20 anos ou mais. Esse verbo to be aí, impregnado do primeiro ano do maternal até o terceiro ano do ensino médio. Mas eu li, na verdade, né? Tentei, na verdade, com certeza errei várias e várias palavras na pronúncia em si, mas de qualquer forma eu fiz. E foi muito massa. Tipo, tem palavras lá que eu nem sabia o significado, nunca tinha ouvido na vida e tentei pronunciar. E é assim que você vai aprendendo. Você vai aprendendo errando, como eu errei muito hoje na gravação em inglês. E é uma coisa nova. Quando você faz coisa nova, seu cérebro, sei lá, o seu ser, ele tem um nível de satisfação, vai lá em cima. Não sei se é endorfina, não sei se é alguma coisa hormonal. Com certeza tem essa parte hormonal que faz parte do corpo, né? Que tem a parte do ego também, mas com certeza tem a parte espiritual também. Quando você faz algo novo, não algo novo que eu tô falando aqui, não é, eu nunca usei drogas, eu vou usar. Isso, você tem mais do que exemplos que isso vai ser uma decadência para você. Mas algo novo que eu te falo é coisas positivas, que vão ser positivas, que vão agregar valor ao seu ser ou a outras pessoas. E só o fato de eu começar, isso aí já estava no meu coração há umas 2 semanas. Estava assim, vai Matheus, faz a leitura, você precisa aprender inglês, você precisa ficar fluente em inglês. E eu postergando, muita gente já sabe inglês, eu mesmo falando pra mim mesmo, muita gente já sabe inglês, eu não preciso aprender inglês, minha língua é português, não sei nem falar português direito, só que fica no meu coração, há mais de 2 semanas está tentando, você precisa aprender inglês. E hoje
de manhã resolvi dar o primeiro passo para isso. Claro que foi só um passo. Provavelmente a luta vai ser grande para mim ficar fluente, mas é uma questão de decisão, cara. Quando você decide, e isso faz total sentido para você, e no caso, isso só pode vir de Deus mesmo, porque quando fica no seu coração, martelando, martelando, porque o que passa no meu ser assim de aprender inglês é aumentar o nível de comunicação, né? Porque o número de falantes de inglês no mundo inteiro é muito grande. Por exemplo, nos alguns países europeus, Alemanha, Holanda, o pessoal tem as suas línguas, né? O holandês, o alemão, polonês, no caso, e eles falam como segunda língua o inglês fluentemente. Então, você sabendo falar o inglês fluentemente, persuasivamente, isso você aumenta o seu alcance na comunicação. E o objetivo é esse, né? O objetivo é aumentar esse alcance na comunicação. Só que não tem como você aumentar esse alcance na comunicação se eu não desse o primeiro passo. No caso de mim, se eu não desse o primeiro passo hoje, sempre não teria como eu aumentar esse alcance da comunicação. E como é que eu posso dizer? O mais difícil sempre vai ser o começo. Você dá o primeiro passo, é sempre o mais difícil. Um carro, na marcha de primeira, ele não pega muita velocidade. E para ele sair, ele faz um esforço enorme. E quando você vai passando para a segunda, terceira, quarta, quinta, e se tiver mais marcha, vai indo assim, ele vai pegando a velocidade. O avião, ele faz mais esforço para decolar no início, né, da decolagem, muito mais esforço lá para decolar do que voar mais de 1 hora lá em cima. Então, o começo ele é sempre mais dolorido mesmo. Não importa se você tem dinheiro, se você vai abrir uma empresa, o começo vai ser dolorido. Então você tem que colocar isso na sua cabeça, ter consciência e encarar. Isso não pode te paralisar. E o começo vai ser difícil mesmo, mas isso não pode te paralisar. E hoje eu dei o primeiro passo para isso. O primeiro passo é sempre mais difícil. Claro que tem chances ainda de eu desistir ou de você desistir de dar aquele próximo passo que você tem que dar. Mas quando você inicia, fica muito mais com a chance mais remota disso acontecer, fica mais difícil disso acontecer. Por isso, não fique criando rituais quando você decidir alguma coisa. Por exemplo, se você decidiu de parar de tomar café, que você acha que café está fazendo mal para você, por exemplo. Não estou dizendo que café faz mal, tá, gente? Estou dando um exemplo. Você decidiu que vai parar de tomar café, mas você decidiu parar só na semana que vem, na quarta da semana que vem. Não faça isso nunca. Se você decidiu, comece o mais rápido possível. Não fique planejando muita coisa, porque o planejamento, não sei se você tem a mesma experiência do que eu, mas o planejamento para mim nunca serviu para muita coisa. Sempre quando eu planejo uma coisa certinha, ela sempre sai diferente do que exatamente eu estava planejando. Então, esse negócio de planejamento para mim não dá certo. Eu já vi algumas pessoas compartilhando também dessa mesma coisa. Planejamento, a gente faz um mundo ideal na nossa cabeça, né? Que vai acontecer tudo conforme que a gente está imaginando, que a gente está pensando, e não é verdade, não é assim que acontece, né? Enfim,
Se você quer começar alguma coisa nova, que vai ser positiva, vai te edificar, vai edificar outras pessoas, claro, comece o mais rápido possível. Eu enrolei, procrastinei 2 semanas, isso queimando no meu coração, mas agora que foi dado o primeiro passo, e eu ouvi um pedaço do episódio, até que não ficou tão ruim, ficou bem, não ficou ruim, mas não ficou tão ruim. Algumas palavras dá para entender, outras não, e aí vai. Mas isso vai vir a melhora. Eu vou ficar bom com o tempo se eu tiver constância na prática, que é o que eu vou fazer nas próximas semanas, até anos, praticando inglês para conseguir compreender, se comunicar e persuadir em inglês também. E esse podcast aqui também, falando sem ser do inglês, tem me ajudado muito na questão de comunicação em português mesmo, que é a minha língua nativa aqui, sou brasileiro, né? Tem me ajudado demais na comunicação em todas as áreas da minha vida. Tem sido muito bom você, quer dizer, como eu estou compartilhando minha experiência, falar de mim. Eu tenho lido a Bíblia diariamente, isso tem me ajudado na comunicação incrivelmente, porque a comunicação ela não é só o que você fala, ela é não verbal, é a energia que você coloca, é muita coisa a comunicação. E é isso aí, gente. Se você quer fazer algo novo, começa o mais rápido possível. Essa é a tarefa que você tem de hoje. Como fazer isso, Matheus? Começando. Mesmo que você se ache um merda, mesmo que você se ache o pior de todos, você tem que começar. Quando você começa a praticar, você vai naturalmente, quando você tem essa constância, você naturalmente vai melhorar. Eu lembro que eu comecei a jogar beisebol deve ter uns 2 meses atrás. E nos primeiros dias eu não conseguia nem... É horrível. Para não precisar de descrever muita coisa. Que eu vou ter que gravar outro episódio daqui a pouco. Mas horrível. Primeiro dia foi horrível. E aí, beleza? E foi melhorando gradativamente, aquela parte de arremesso, a velocidade da bola, no caso da rebatida lá com o taco, é muito alta e você vai pegando com o tempo, entendeu? Então, se eu fosse olhar para minha condição e pensar, pô, velho, nunca joguei essa parada e tô errando demais aqui igual eu errei bastante nas primeiras vezes, ainda erro, porque ainda estou aprendendo muito, né? Mas nas primeiras vezes os erros eram bem mais constantes. Se eu fosse desistir por causa daquilo ali, eu teria parado de jogar, não teria feito algo novo, isso era uma coisa que eu jamais tinha pensado em fazer. E isso tem sido muito positivo, tem colocado em lugares novos e conhecido pessoas novas por causa desse algo novo que eu fiz. Decidi fazer. Então, se você quer fazer algo novo, faça o mais rápido possível. Se você está no YouTube, deixe o seu like, compartilha. Se você tá fora do YouTube também, qualquer lugar, interaja com esse podcast. Se você estiver no Anchor.fm, manda aí para nós uma mensagem de voz que eu terei o maior prazer em compartilhar com as pessoas aqui desse podcast Matheus Ramos Pro. Principal meio de semeadura que você vai ter hoje é compartilhar esse podcast. Compartilhe, que quando você melhora a vida de alguém ou alguém melhora a vida dela, isso de alguma forma vai
refletir positivamente para você, pode ter certeza. Se inscreva aí no podcast, no canal, e é isso aí. Matheus Ramos, o PROC na área. Jesus seja o Senhor da vida de todos nós, de fato, e Lesh Lehar.